Muito boa tarde a todos, a todas que estão aqui presentes. Vocês me ouvem bem? Sim. Muito bem. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da banca, né, a generosidade em partilhar desse momento de construção de uma trajetória acadêmica, né? Como o professor Maurício, meu orientador, bem frisou, não é um projeto pronto, justamente ele está sendo posto para escrutínio, né, para que nós possamos aperfeiçoá-lo, né? E também já de antemão pedir desculpas, porque eu identifiquei nessa semana na releitura do trabalho um conjunto de erros de português mesmo, então já vou deixar isso claro, né? Nós estamos vivendo num momento bem atípico, né, um momento de pandemia, e eu também vivo um momento muito especial que descobri recentemente que vou ser papai, né? Então a carga horária está triplicada de trabalho. Então, só feitas as ressalvas e as breves justificativas, vou compartilhar a tela com vocês, agradecer também a presença dos colegas que estão aqui, minha família também que acompanha. É a primeira vez que a minha família participa de uma banca como essa, porque eu achei que nesse momento faria sentido eles conhecerem o que é o trabalho de um doutorado, né, para saber como é esse processo, às vezes até um pouco, vamos dizer assim, sofrido, né, de construir uma ideia original nesse sentido. Então, agradecer também a presença deles, vou compartilhar uma tela com vocês de uma apresentação, vou tentar ser sucinto nos pontos, passando pelas ideias, e os professores da banca já estão com o projeto, né, em mãos, foi encaminhado por e-mail, e aí a gente faz a discussão conforme a orientação do nosso presidente da banca. Deixa eu só fazer o compartilhamento aqui, só um momento. Bom, a ideia do projeto é a articulação destes 4 conceitos. Confesso que é difícil até encontrar um título mesmo para o trabalho, um nome, né? Mas aqui para o título provisório a gente coloca as categorias que a gente pretende trabalhar, né? A ideia de peripatetismo, transdisciplinaridade, a complexidade e a psicologia clínica, né? Então, de minha autoria, com orientação do professor Dr. Maurício. Bom, espero que estejam todos vendo aqui minha apresentação, vou passando, né? Então, agradecer à banca, né? O professor Heleno, doutor João, doutora Vanusa e doutor Maurício, especial a vocês. A introdução, né? Qual que é a ideia desse trabalho no sentido geral? Desde a minha graduação, e a professora Vanusa que está aqui mais uma vez, que me acompanha já há muitos anos, né, professora? Mais de 10 anos. Eu sempre me preocupei com a questão da pluralidade teórica da psicologia. Foi um tema que epistemologicamente sempre me marcou, justamente porque a gente identifica uma dificuldade grande do profissional e muitas vezes do estudante de psicologia de definir uma abordagem para si. E na clínica isso parece ainda muito mais difícil, né? Basicamente, um dado levantado aí pelos autores, né, Cordioli e Grevet, em 2008, ainda 12 anos atrás, 13 na verdade, né, já identificavam naquela época 250 abordagens, ou seja, formas de se fazer, de se pensar a psicologia. Então, como que uma ciência tem 250 formas de ser pensada, sendo que muitas vezes essas formas elas são até conflitantes, elas discordam de pontos centrais, pontos importantes. Essas diversas linhas de pensamento na clínica, por sua vez, elas têm, de acordo com estudos que são realizados desde a década de 70, uma eficácia relativamente semelhante na clínica psicológica. Relativamente semelhante. Então, coloquei as referências aí para vocês. A partir de 1936, né, o Rosenzweig, né, acho que é esse nome difícil de falar, identificou, ele propôs que a eficácia da psicologia clínica se justificava basicamente por fatores comuns às diferentes formas de se pensar a clínica. Isso já na década de 30. Então, em 1975 foi atualizado esse estudo, em 2002 também, e mais adiante eu vou apresentar para vocês o que esses estudos dizem, né? Então, a ideia, o disparador inicial é justamente essa questão dessa pluralidade teórica, muitas vezes em que se confunde essa pluralidade com a noção de crise, que foi inclusive meu trabalho de mestrado, e que eu tento fazer essa conexão hoje com o doutorado, especificamente no campo da clínica.
Então, as análises propostas até o momento para esse fenômeno da eficácia dessas múltiplas abordagens, por mais que elas falem coisas diferentes e elas se centrem em visões diferentes, eles se baseiam inicialmente em dois tipos de percepções, duas visões, ou seja, uma visão bifatorial e uma multifatorial. O que isso quer dizer? Então, Luborsky, Singer e Luborsky, em 1975, fizeram esse estudo e eles disseram que, basicamente, existem fatores comuns às psicoterapias, né, fatores terapêuticos e fatores extraterapêuticos. E Barley e Lambert, em 2002, ficou 2020, mas foi um errinho também, peço desculpas para vocês, identificam aí pelo menos 4 fatores específicos que são responsáveis pela eficácia da psicologia clínica, né? Então, esses autores na década de 70, eles fizeram uma meta-análise e concluíram que não havia diferença significativa entre os diversos modelos psicoterapêuticos, pelo menos aqueles que se propunham a ser científicos, né? Ou, vamos dizer assim, de uma forma ampla, filosoficamente coerentes. E eles propõem a existência desses fatores que eles chamam de específicos, que são relativos a essas técnicas empregadas pelas teorias dos profissionais, e os fatores inespecíficos, que são referentes à qualidade do relacionamento, né, entre o terapeuta e o paciente e o cliente. Essas conclusões empíricas desse estudo da década de 70 reforçam a tese de 1936 da existência de fatores comuns às psicoterapias, né, que seriam responsáveis pela questão da eficácia delas enquanto projetos de clínica psicológica. E em 2002, esses autores estadunidenses, né, eles vão identificar e vão conseguir, entre aspas, quantificar, né, em percentual, aquilo que eles vão falar sobre onde que está de fato a eficácia da clínica. Eles dividem em 4 grandes fatores, e justificam que 40% na pesquisa deles, que eles encontraram, 40% da eficácia da clínica, a responsabilidade estava nos fatores extraterapêuticos, como, por exemplo, o tipo de diagnóstico que o indivíduo estava sujeito, a qualidade de suporte social que ele possuía, como, por exemplo, suporte familiar, enfim, as condições de vida que ele tinha, inclusive materiais, etc., né? E aos eventos estressores também que ele estava exposto durante o acompanhamento psicológico. Porque, em tese, é muito mais, entre aspas, fácil você fazer um tratamento de um transtorno de estresse pós-traumático do que um acompanhamento de um paciente esquizofrênico, né? Então, você tem o tipo de diagnóstico, ele já parte, a dificuldade já parte do tipo de diagnóstico, e ele dizia que 40% estava vinculado, por exemplo, a isso, né? Fatores comuns que significam a qualidade da relação terapêutica, a qualidade do afeto, a empatia, a consideração positiva entre o terapeuta e o cliente, o paciente. E sobre esses fatores comuns, os autores afirmam que 30% da eficácia da terapia está vinculada a esses fatores. Eles também vão falar sobre o efeito placebo, né, que quer dizer a expectativa que o cliente tem no atendimento, na própria psicoterapia, a capacidade de sugestão terapêutica do profissional, ou seja, a capacidade que aquele terapeuta tem de gerar esperança no acompanhamento, na pessoa, né, para ela acreditar que aquele processo pode ser produtivo na vida dela. E, em último lugar, aí, a especificidade da técnica, que ele também vai dizer que é de 15%, ou seja, os tipos de técnicas empregadas pelo modelo teórico, a sua capacidade de elaborar o problema específico, né? Então, alguns autores, como, por exemplo, posso me lembrar aqui até de Freud, que falava que a pedra de tropeço da psicanálise era a psicose, né? Então, assim, algumas abordagens teóricas têm mais facilidade pela forma como foram criadas, pela história dessas abordagens, pelo interesse dos pesquisadores em determinados tipos de fenômenos psicológicos. Mas o interessante é que os autores situam que a eficácia, a especificidade da técnica e esse efeito placebo, essa capacidade de sugestão do terapeuta, tem basicamente o mesmo fator de eficácia, né, 15% nesse sentido. E é um estudo muito interessante porque, de alguma forma, vai colocar a técnica lá não no lugar central da eficácia da psicoterapia, mas como um dos elementos importantes, obviamente, mas não como o elemento reitor, o elemento central, como se imagina sob algumas perspectivas, né? Então, nós temos um problema, que se de fato existem elementos que são comuns, que justificam a eficácia de psicoterapias que são ontológica e epistemologicamente distintas, né? Como esses objetos operam e se justificam metodologicamente? O que eu quero dizer com isso? Então, se alguns autores estão dizendo que existem elementos comuns e eles são responsáveis, né, a gente precisa dizer como que esses elementos eles acontecem na relação terapêutica. Então, como por exemplo aqui, ó,
quando o Barley e Lambert falam que a qualidade do afeto, a empatia, a consideração positiva, a qualidade da relação terapêutica, eles estão nomeando os fatores, mas não estão se aprofundando na forma como esses fatores acontecem, de que maneira que eles operam, como que isso se constitui metodologicamente na clínica psicológica. Então é importante a gente pensar esses fatores também. Então, a ideia é justamente pensar como que esses fatores comuns, como esses fatores, eles acontecem, como eles geram eficácia no processo terapêutico, digamos assim, quase que independentemente da abordagem do sujeito. Então, no nosso ponto de vista, a postura do terapeuta, ela é tão, ou até mesmo mais importante em muitos momentos do que a própria abordagem, né, que o terapeuta defenda politicamente falando, né. Então, o que a gente quer pensar? A gente quer pensar como que a gente justifica centenas de abordagens teóricas na psicologia que apresentam uma eficácia semelhante mesmo tendo descrições totalmente diferentes, né? Descrições, na verdade, perdão. E aí, alguns caminhos possíveis dentro dessa ideia que nós estamos levantando é a construção de vamos dizer assim, uma diplomacia teórica, uma metateoria, né? Em que sentido? Porque é muito comum a gente ver trabalhos que tentam fazer uma articulação entre conceitos, ou trabalhos que tentam fazer articulação entre abordagens teóricas, entre teorias distintas, mas muitas vezes a gente percebe que o autor, ele é, por exemplo, um behaviorista e ele quer fazer uma análise da psicanálise baseado na sua própria teoria, então acaba que fica uma proposta meio canibalista. Eu vou acabar tentando interpretar a psicanálise com o meu ponto de vista teórico. Eu sou behaviorista, eu vou entender a psicanálise com o meu ponto de vista. Então, você não tem ali uma relação meio que equânime nesse sentido. Então, a proposta justamente é de pensar uma metateoria que não parta ali de uma abordagem psicológica, mas de uma filosofia, uma forma de pensar para além dessa disciplinaridade. Portanto, o que a gente entende? Que a gente tem subsídio no pensamento complexo de Edgar Morin, porque o Edgar Morin, ele não propõe uma abordagem, ele não propõe uma teoria hermética, como a gente está acostumado a ver, mas uma forma de pensar, uma forma diferente, uma forma religadora de saberes, uma forma que tenta ligar esses saberes que foram historicamente separados por um método reducionista, disjuntivo, atomista, enfim. Então, o Morin nos convida a ampliar as nossas percepções e ele não joga fora de forma nenhuma o pensamento cartesiano, newtoniano, moderno, ele simplesmente vai colocar diferenças, uma forma diferente de pensar. E a nossa luta é contra o pensamento simplificador, aquele que tenta enxergar a simplicidade, não a simplicidade, tenta simplificar os fenômenos que são complexos. Então, existem fenômenos que podem ser entendidos na medida em que eles são religados, né, eles vão trazer uma percepção totalmente diferente. Portanto, uma das posturas que precisa ser adotada na construção de uma metateoria é o pensamento transdisciplinar, porque na medida em que a gente propõe uma metateoria, a gente precisa construir novas categorias, pensar em novas ideias, articular conceitos entre essas próprias teorias, de modo a respeitar aquilo que foi dito pelos autores, obviamente, mas também trazer novas construções sobre aquilo que foi feito. E contra aquela questão de a gente ficar defendendo a nossa abordagem, a gente ficar tentando justificar de forma política os nossos próprios construtos e conceitos, criando uma certa disputa política dentro do pensamento teórico da psicologia. Então, a ideia é uma metateoria, é uma teoria guarda-chuva, vamos dizer assim, que nos ajude a compreender essas teorias que são focos da nossa análise, que no caso é a psicologia. Então, uma postura transdisciplinar, que no caso a gente também vê subsídio disso no pensamento complexo, né? Então, para dar conta de toda essa ideia, a gente parte de um conceito que a gente acredita que é um articulador para diversas noções que o pensamento complexo do Morin traz, que é a noção de peripatetismo, né? Então, o que significa isso? É uma postura, tanto ética, quanto metodológica, quanto epistemológica, de simbólica e até mesmo fisicamente, né, do pensador que caminha, do pensador caminhante.
mostrando o caráter processual e também dialogicamente o momento da produção de conhecimento. O que isso quer dizer, né? Lá na Grécia Antiga, uma escola de filósofos surgiu, que foi como eles foram chamados de peripatéticos ou peripatetistas, né? Que significa caminhantes. Então você tem ali elementos em Sócrates, que era um filósofo que andava pela cidade, andava pela polis, Platão, Aristóteles, ali eram filósofos que também comungavam dessa noção de caminhar, né? Essa prática de filosofar caminhando. Então a gente percebe que esse caminhar ele é tanto físico, né? Mas não necessariamente somente físico, mas simbolicamente, né? Você entender o conhecimento como um processo que é feito no caminho. E o Morin, ele tem uma epígrafe que eu acho que registra muito bem isso, né? Que é do poeta espanhol Antônio Machado, né? Que não existe caminho, o caminho é feito ao caminhar. Então isso nos faz pensar a noção de método, porque muitas vezes no modelo simplista e às vezes no modelo moderno de ciência, a gente tem o método como um conjunto de regras estanques, um conjunto de regras muito bem estabelecidas, imutáveis, que o pesquisador tem que seguir, como eu tenho que fazer X, Y, Z, então ele acaba por reificar, vamos dizer assim, o processo de construção do conhecimento, e ele perde muita riqueza nessa caminhada, principalmente quando se trata de fenômenos complexos. Então nós não estamos aqui querendo abolir os métodos de observação, os métodos empíricos, os métodos que querem, vamos dizer assim, quantificar de forma alguma, mas nós estamos falando de um método qualitativo para analisar fenômenos que são complexos e que precisam ser compreendidos na sua complexidade, né? E a complexidade para Morin é esse conceito que significa aquilo que é tecido junto, aquilo que foi feito para ser entendido em conjunto. Então, a gente não pode analisar, por exemplo, pensamento sem analisar linguagem, a gente não pode analisar, por exemplo, cognição sem analisar afeto, a gente não pode analisar, por exemplo, o simbólico sem o afetivo. Então, são unidades de análise que precisam ser compreendidas em conjunto. Então, a ideia é justamente essa noção de que esse método ele se faz na articulação do conhecimento do pesquisador com a sua história de vida e dentro dos princípios da complexidade, que eu não coloquei aqui porque são muitos nos slides, mas está no trabalho escrito, né? O caminho do pesquisador, a história do pesquisador, o conhecimento prévio que esse pesquisador possui, ele está intrinsecamente ligado na atividade de pesquisa. Então, eu não posso, muitas vezes, pela história que eu tenho, nem saber, em alguns momentos, de onde eu tirei tal ideia, porque ela está numa ecologia de pensamentos que foram sendo incorporados na minha experiência psicológica, na minha experiência de pesquisador, né? Então, basicamente, trazer o sujeito de volta para o processo de construção de conhecimento, mostrando o lugar do sujeito, que o lugar do sujeito importa, e que o conhecimento ele não é simplesmente uma coisa que você abstrai da natureza, mas ele é construído, é um processo construtivo e interpretativo, como diz o professor Fernando Gonzalez Rey. Então, qual é o objetivo geral específico dessa proposta de pesquisa, dessa ideia? Articular esses princípios do pensamento complexo, tentando gerar uma nova forma de inteligibilidade, né, que justifique a construção de propostas psicoterapêuticas eficazes, levando em conta o seu caráter transdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Afirmar que a eficácia da psicoterapia ela não está especificamente em ponto A, B, C, D ou Z da técnica X ou Y, ou seja, não é a técnica em si, mas é a articulação da técnica com a experiência, com a postura do pesquisador e com esse conjunto de princípios que a gente quer trazer nesse trabalho, né? Então, nos objetivos específicos, o que a gente gostaria de fazer? Que é conceituar essa ideia de peripatetismo, ou seja, o método que se faz caminhando, o método que se faz na trajetória do pesquisador, apresentando as articulações com as ideias do Morin, que é a nossa base teórica, que é um grande filósofo, um grande pensador aí da nossa época, apresentar as implicações disso para a psicologia enquanto uma ciência complexa e polissistêmica, contrapondo aquela ideia de Kuhn, né, vamos dizer assim, que um dia a psicologia vai encontrar um único paradigma, né, então eu discordo dessa noção, acho que a riqueza da psicologia está na sua pluralidade, né, e afirmar essa pluralidade, reforçar o caráter transdisciplinar da clínica psicológica, ou seja, que as abordagens têm a sua eficácia, vamos dizer assim, semelhante, afirmar isso, né. Então, dentro do nosso método, o que a gente propõe, né? Um estudo teórico-conceitual, articulando as noções de método Morin, que compreende que o método não se constitui por um conjunto de procedimentos estáticos,
reificados que devem ser cumpridos como fórmulas ou pré-requisitos de validação de uma pesquisa, mas sim como a articulação lógica e coerente de um conjunto de princípios ontológicos, epistemológicos, com a tradição de pensamento do pesquisador. Eu me lembro muito de uma frase que eu ouvi da professora Vanuzzi, que está aqui conosco em 2013, eu acho que ela vai lembrar disso que ela falava nos grupos, né? Que é muito difícil se desprender do paradigma positivista. Então, assim, é uma luta. Então, eu lembrei muito disso para definir justamente o marco do método dessa pesquisa, porque eu estou falando de uma pesquisa qualitativa, teórico, conceitual, construtiva, interpretativa, que muitas vezes eu não ia saber nem justificar por que eu escolhi tal texto, de onde que veio essa ideia, né? E aí me veio uma questão interessante. Se eu não posso, muitas vezes, descrever os processos de forma a tentar replicá-los, eu posso registrar. Então, eu posso mostrar qual foi o meu caminho nessa caminhada. Então, por isso eu proponho a utilização da estratégia do diário de pesquisa, que é justamente para registrar como esse caminho foi feito na minha experiência qualitativa de pesquisador, mostrando quais são as minhas impressões teóricas, registrando as minhas emoções, porque as minhas emoções fazem parte do processo de pesquisa também, então é justamente implicar o sujeito no processo de pesquisa, mostrar como que de forma, muitas vezes até caótica, os elementos da pesquisa aparecem, inclusive de forma, às vezes, inconsciente no sentido de que eu não saiba, às vezes, descrever de onde que a ideia surgiu. Simplesmente, ela aparece em algum momento como uma epifania, um insight, e que, em algumas perspectivas, eu não poderia utilizar tal riqueza de expressão, porque eu não saberia colocar isso no método de, eu analisei 25 artigos com descritor tal, com isso, com aquilo outro, né? Não saberia justificar dentro de um paradigma, como diz o Danziger, né, metodolátrico, né? Então, por que do diário de pesquisa? Justamente porque é difícil justificar previamente ou estabelecer um método sistematizado da escolha de textos, pois nessa perspectiva de pensamento, os textos com os quais o pesquisador se relacionará, ele vai emergir dessas reflexões cotidianas da pesquisa, inclusive na banca de qualificação, das orientações com o orientador, às vezes de forma não linear, e é isso que a gente tenta trazer nesse projeto de pesquisa, a não linearidade também, que justamente faz parte do nosso pensamento epistemológico. Da impossibilidade de separar os conteúdos, conceitos, ideias que já existem na minha experiência, então eu tenho coisas que trago comigo há 10, 20, 30 anos, sei lá, dos quais eles vão surgindo e muitas vezes eu não vou saber nem, de alguma forma, dizer de onde eles vieram, mas eles estão, entre aspas, na minha noosfera. Né? Da necessidade de apontar essa noosfera e da necessidade de implicar minha subjetividade, as minhas emoções, angústias, erros e acertos na tomada de decisão no caminho da pesquisa. Né? Basicamente, e também da postura do Morin, que o Morin usa diários, ele usa muitos diários aí na sua construção de conhecimento, na sua trajetória. Para finalizar, dentro das discussões iniciais, quais são as categorias disparadoras do processo de reflexão dessa proposta de entender a psicologia clínica de forma transdisciplinar, a eficácia dela, de uma maneira complexa de pensar, né? Então, eu trago alguns conceitos, algumas categorias, o primeiro deles é a intuição, e eu trago a intuição não como uma forma que surge do nada, magicamente, ex nihilo, algo místico, né? Mas como um tipo de operação inconsciente, da qual a gente não consegue descrever, como diz o professor Gonzalezei, né? De forma linear. Então, a inconsciência ou inconsciente nessa perspectiva não é uma virtualidade, algum espaço, um lugar no tempo, ou em algum lugar que a gente não sabe, né? Como talvez pensasse Freud. Mas como resultado dessa configuração complexa de processos emocionais que não é acessível de forma linear aos significados conscientes produzidos pelo sujeito. E aí a gente vai comungar da ideia do próprio Karl Ratner, né, de que o inconsciente nessa perspectiva, ele também é um inconsciente social. Então, e a gente não desliga o inconsciente na hora de fazer pesquisa, ele está presente e a gente precisa justamente entender esses processos que também estão articulados na trajetória do pesquisador. Então, basicamente, a gente propõe aí que existem dois tipos de operação, né, que são as operações conscientes e as inconscientes, pensando que a gente tem inteligência, raciocínio e razão, intuição, sensação e ação, que são processos distintos. Já estou quase finalizando, pessoal. Improvisação, também como
não como algo que você não saiba o que está fazendo, mas como algo que surge do momento e que você pode utilizar daquele momento específico para gerar novos sentidos subjetivos, né? Então, a improvisação como uma expressão do aqui e agora, o terapeuta que sabe trabalhar com o improviso, e a técnica como resultado dessa interação desses sujeitos na clínica psicológica, né? Então, entender a técnica não como uma expressão ou uma tentativa de colonizar epistemologicamente ou violentar o sujeito, né? Então, que a técnica surja da relação, do momento, do aqui e agora, no processo terapêutico. A espontaneidade, que é um termo brilhantemente trabalhado aí pelo Moreno, pela família Moreno, né, que articula as noções de originalidade, ação dramática, criatividade e resposta adequada, né. Reciprocidade, quando a gente fala de relação terapêutica, a relação ela tem duas partes, né, então ela também pressupõe, como diria o Buber, né, a troca. E isso é importante, porque muitas vezes a gente está baseado num modelo terapêutico em que o terapeuta é o sujeito do saber e o cliente é o sujeito que está ali como um ser passivo, e pelo contrário, ambos são ativos e reflexivos no processo. O terapeuta ele ajuda no processo de modificação do sujeito e o sujeito também no terapeuta, né, do cliente. E aí eu faço essa dinâmica, né, empatia e simpatia, que quando a gente fala de reciprocidade, a gente também tem que falar dessa capacidade do terapeuta de trazer o cliente para perto de si. Não simplesmente falar da empatia como algo abstrato, porque empatia é você se colocar no lugar do outro, mas a simpatia também é você trazer o sujeito para perto de si, ou seja, gerar consideração positiva, que é como dizem os autores Barley Lambert lá, que eu já coloquei no início para vocês. Então essa díade é importante, e eu basicamente nunca vi ninguém falar de simpatia na psicologia. Eu acredito que é um conceito importante no nosso trabalho também. A pragmática, né, que é justamente essas questões da vida prática, cotidiana, funcional, e aqui eu destaco os trabalhos do Milton Erickson, do próprio professor Maurício, que está aqui, que é justamente a necessidade de usar o simbólico do sujeito em favor do próprio sujeito, os recursos psicológicos próprios do sujeito no favor dele, né? Gerando processo de reflexão e de transformação. E a itinerância também, ou seja, aquela capacidade de você caminhar, seja no tempo ou no espaço, de forma simbólica ou física, registrando a importância da temporalidade, da espacialidade na geração de novas fontes de estimulação em sentidos subjetivos, e também lembrando que existe uma biologia, né, desse sujeito que também precisa ser estimulada. Então, em nível neuropsicológico, o sujeito que caminha, o sujeito que utiliza múltiplas fontes de estimulação, não simplesmente a auditiva no processo terapêutico, mas a corporal, sinestésica, a visual, a, sei lá, gustativa, enfim, ele tem mais possibilidade de estimulação, inclusive orgânica, ali, de novas regiões do seu cérebro, e não somente isso, mas novas possibilidades de gerar sentido subjetivo, tanto em nível biológico quanto em nível simbólico. E, para finalizar, a questão da polissemia, né, que é a capacidade que um ato tem ou uma palavra possui para gerar diferentes processos interpretativos. Porque muitas vezes os terapeutas, eles simplesmente colocam para o cliente, você tem isso, ou você está no complexo de Édipo, e o cliente que se vire para entender o que aquilo significa, né? Mas que seja feito um processo de reflexão entre o terapeuta e o cliente para que eles possam discutir diferentes possibilidades interpretativas, que o terapeuta possa devolver para o cliente se as interpretações dele fazem ou não fazem sentido naquele processo de análise psicológica. Então, é de fazer um processo terapêutico que abra espaço para múltiplas interpretações, porque na construção de múltiplos processos interpretativos, a gente constrói múltiplos sentidos subjetivos diante dos conflitos do sujeito, e isso, conforme o professor Gonzalez Rey mesmo nos aponta, é aquela capacidade de gerar saúde na vida da pessoa. Então, o método peripatetista, nesse sentido, ele é sistemicamente aberto, construtivo, interpretativo, polissêmico, e o psicólogo clínico, no meu ponto de vista, deveria se atentar a essa tarefa de criar esse cenário. Então, eu proponho essas categorias iniciais, né, de que forma elas vieram, como eu disse, foi algo bastante intuitivo, veio da experiência do pesquisador, num processo de reflexão profunda, que é um processo pandêmico, e um parto, como diria o Sócrates, né, uma maêutica nesse sentido. Então, eu coloco ele aqui diante da banca para que a gente possa pensar as implicações dessas ideias, aperfeiçoar essas ideias, as referências do trabalho estão aqui,
Então, enfim, eu queria trabalhar isso com vocês hoje, desculpem aí talvez ter estendido um pouco, mas agradecendo a todos vocês aí pela escuta e, enfim, entrego de volta a palavra aí para a banca.